Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Eu sou Maria Rita Kiel. Esse é mais um programa Conversa Solta e bom receber vocês. E hoje eu vou tratar de um tema que eu nunca tratei nem parecido aqui, que é o tema das crianças adotivas. Para poder falar disso, e talvez alguns de vocês tenham filhos adotados e outros talvez não tenham, mas conheçam quem tem, enfim, o tema é interessantíssimo de qualquer maneira. E eu trouxe a Márcia Porto Ferreira e a Silvia Menezes. Elas são do núcleo Acesso do SEDES, que é o núcleo que encaminha adoções, Márcia, ou é o núcleo que cuida, escuta as pessoas que adotaram? Conta para nós. Bom, então, boa noite a todos, né? Que bom estar aqui batendo esse papo, né? Conversa solta, é isso, né, Maria Rita? Então, a gente tem uma conversa solta com um assunto que tem lá suas delicadezas, né? Então, olha, o Núcleo Acesso, ele é um grupo de psicanalistas lá no Instituto SEDES Sapiense, que a gente escuta o universo das crianças que, na verdade, foram separadas das suas famílias de origem, não só foram adotadas, algumas estão ainda nos abrigos. Uhum. E aí a gente escuta as crianças, escuta os candidatos, escuta os pais adotivos, os cuidadores dos abrigos. A gente tem várias formas de atender o universo, não só da adoção, mas das crianças que foram separadas das suas famílias. Tá? Então, já vem uma pergunta, eu queria perguntar mais uma coisa, mas por que razões crianças são separadas de suas famílias? Tá. Então, olha, eu, assim, poderia te dizer, né, que as razões são várias. Uhum. Em geral, tende-se de alguma forma, olhar, né, o acolhimento das crianças como um abandono. E acho que é meio, digamos assim, perigoso a gente concluir que é o abandono da família que faz as crianças pararem nos abrigos. São razões socioeconômicas, políticas, claro, né? Vamos pensar, assim, só para ter, né, um pouco mais claro, as crianças de elite podem ser muito desamparadas e não necessariamente vão parar nos abrigos. Crianças de elite. Não necessariamente vão para as adoções. Então, acho que... Fala, Maria Rita, desculpa. Não, é que você falou elite rápido, que eu falando para quem não está ouvindo, nos ouvindo na rádio, das famílias ricas. Então, a elite arranja várias soluções para não pôr seus filhos que, de alguma forma, podem né, passar por algumas dificuldades, seja porque a família morreu. Tem algum celular ligado que está fazendo toda hora quando entra mensagem. Se vocês puderem emudecer seus celulares, eu não sei de que o problema é que eu estou no celular, entendeu? Eu não consegui entrar pelo tá bom. Então, deixa. Acho que a gente vai ter algumas surpresinhas aqui, né? Mas, então, acho que, assim, sendo um pouco mais breve, né? Não é só por uma família que não quer as crianças que elas são adotadas, às vezes ela não consegue ficar com as suas famílias porque também não tem condição econômica para sustentá-las. Né? Vamos pensar uma situação onde, por exemplo, uma família pode ficar muito doente, né? A mãe, e ela pode não se sentir em condições de sustentar essa criança, estando em situação também, né, muito precária socioeconomicamente, tá? É isso que eu estou querendo dizer. A elite tem recursos vários para evitar a separação da família de seus filhos. Então, acho que a gente pode dizer que grande parte, não só, grande parte dos acolhimentos tem a ver com a miséria, tá? Não só,
né? A gente tem, sim, situações que a gente pode pôr em questão, mas as crianças são separadas, às vezes, juridicamente dos seus pais quando é constatado algum tipo de risco de vida para essas crianças. Abuso, maltrato. Usuários de drogas, por exemplo, Uhum. tá? Uhum. É lógico que a gente vai dizer que isso não acontece com a elite também, né? Uhum. Mas, certamente, o uso de drogas coloca as crianças em risco de vida. E aí, juridicamente, a família perde o poder familiar, tá? Uhum. Então, Tá. Maria Rita, que eu acho que pode ser legal, e a Silvia vai me ajudar a falar um pouquinho mais, né? É que a gente, lá no Núcleo Acesso, no Instituto Sede Sapiense, fica muito preocupado em não nem estigmatizar, nem ter uma compreensão muito rápida do que pode estar acontecendo no caso a caso, né? É que a gente, né, põe nosso ouvidinho muito agudo para Uhum. ver o que é que cada criança, cada família apresenta e o que nós, psicanalistas, podemos ajudar, Uhum. só que acionando também uma rede, né, no serviço público, junto ao serviço social, às vezes a rede de saúde mental pública. A cada caso a gente vai ver que trabalho que a gente faz em rede, tá? Não só psicoterapia, né? E aí, né, uma das possibilidades é que essas crianças que foram acolhidas, elas podem ser adotadas, Tá. tá? Acontece que grande parte das crianças que estão acolhidas, elas não são muito buscadas para adoção, Por porque elas quê? já estão grandes. Ah, uhum. Sabe Uhum. quem se adota no Brasil? Crianças pequenas. Uhum. Uhum. Com essa... Eu não vou te generalizar, tá bom? A Silvia Isso dizer não é alguma... generalizável. Oi, fala, desculpa. Eu acho que a Silvia ia dizer alguma coisa sobre isso. Porque... Exatamente, é que eu acho que a Márcia está levantando uma questão importante. Muitas vezes as crianças são retiradas das famílias e acabam depois, né, com a perda do poder familiar, sendo colocadas para adoção, porque o Estado não fez as intervenções necessárias para que aquela família pudesse sustentar as crianças, não só do ponto de vista da alimentação e tal, mas, né, de forma mais ampla, com a rede de cuidado. Então, justamente o nosso olhar, quando a gente recebe os casos, tem que ser esse, né? De tentar entender onde faltou o apoio e, se for possível, prover. Porque o público realmente das pessoas que querem adotar, em geral, querem bebês, querem crianças brancas, querem crianças que não tenham doenças, né? Que não tenham, não sejam pessoas com deficiências, enfim. Então, isso restringe muito o número de crianças que efetivamente serão adotadas. E aí, acho que a Márcia vai contar o que acontece com aqueles que não são adotados, né? Tá. Então, você já falou, eu queria só, ainda em cima do que você disse, né? Do que as famílias às vezes rejeitam, né? Mas o que no sentido das fantasias, o que uma família espera de uma adoção? Você pode falar um pouquinho, Silvia? Bom, eu acho que a Márcia fala disso com mais propriedade do que eu, com certeza. Mas eu acho que existem, o Núcleo Acesso tem, né, os grupos que ouvem pessoas candidatas à adoção. E são grupos muito importantes, né, que justamente trabalham com essas fantasias, porque as fantasias são múltiplas, né? E aí é preciso avaliar, inclusive, no caso, às vezes uma adoção que vai ser feita por um casal, né? Às vezes uma das pessoas do casal tem uma fantasia diferente da outra. Bom, quando está se esperando um filho também, né? Exatamente.
Mas no caso da adoção, tem uma etapa importante, né? Que é a história de você preencher um perfil da criança que você topa adotar. Então, não acontece, né, quando alguém tem uma gestação. Claro. A criança vem, não se sabe como ela será. No caso de uma criança que vai ser adotada, você tem informações antes, e isso traz um elemento bem diferente para essa conversa. E, não sei se essa pergunta também é para você ou para a Márcia, como é que porque provavelmente vocês acompanham um pouco, né, as famílias. O Núcleo Acesso acompanha as famílias ou não? Então, como é que são os estranhamentos que surgem? Principalmente em crianças, não um bebezinho, mas uma criança que já fala, que já tem algum universo, alguma experiência na vidinha dela, já tem um universo de fantasia, já tem o jeito dela, as broncas, as birras. Quais são os principais? E deve ser uma situação muito difícil, muito delicada, você está com uma criança na sua casa que você ainda não tem intimidade com ela, né? Você já é o pai, a mãe, e não tem intimidade nem essa criança com você. Conta um pouco disso, assim. Então, aí depois a Silvia me ajuda também, mas acho que dá para dizer assim, que os pais adotivos esperam ser adotados. Quase que mais, tanto quanto, sabe, assim, elas esperam, assim, muito o reconhecimento de serem os pais, talvez antes do que a criança tenha muito tempo para isso, sabe, assim? E acho que a gente vai encontrando, muito no caso a caso, né? Certamente tem aí um encontro que é muito parecido com os encontros das pessoas que ainda precisam se conhecer, se enamorar e se apaixonar, certo? Que tem e os uma pais... dificuldade Oi. que pessoas que estão se conhecendo, se namorando, se apaixonando, se não se apaixonam e se separam, não traumatiza. Traumatiza se tiver uma separação depois de 20 anos juntos, mas se não dá certo, não traumatiza. E para a criança? Pois é. Sabe o que acontece, Maria Rita? Eu acho que a população em geral, né, os nossos pares, né, não tem muita notícia de como a devolução é um acontecimento mais frequente do que se gostaria de constatar, sabe assim? E é de muito sofrimento para todos, não é só para a criança, inclusive para quem estava buscando a adoção, né? O que pode dar certo é muito variável e o que pode fazer não dar certo também, né? Eu acho que a gente pode enumerar algumas possibilidades, tá? E que a gente vai trabalhando lá no grupo de candidatos a pais adoção, né? Também as fantasias, às vezes, muito idealizadas, né? Para esse filho adotivo, que vem... Oi? O que é que se espera? O que é que são essas idealizações? Olha, eu acho que, né, eu vou dizer uma fantasia que não é necessariamente de todos, mas as pessoas esperam uma criança super carente e super reconhecida. Sei, que agradeça, seja muito grata aos pais. Nossa, que está pronta, sabe, criança pronta, que é só chegar à família, que é tudo que ela precisa, quer, né? Só que a gente vai constatando, né, que são crianças muito machucadas. Aí você vai saber me dizer, vai saber dizer para a gente muitas coisas, né? Do lado da criança e do lado dos candidatos, como vamos dizer, essa história que essa criança tem também tem que ser considerada e tem que ter um certo tempo. Grande parte delas precisa de um atendimento para elaborar situações traumáticas vividas. Essas crianças passaram, em geral, a história delas é muito, muito, muito difícil, tá? Então, elas não perderam só a família delas, elas viveram na família ou na situação anterior
coisas muito difíceis. E os candidatos acham que é só o amor. É só dar amor, Faz o milagre. que certamente é fundamental, mas não é suficiente. Essas crianças precisam, grande parte delas, serem ajudadas a elaborar a sua história. Até porque grande parte delas também ainda querem a família anterior. Não é que elas necessariamente desprezam a sua história anterior. E tudo isso a gente precisa trabalhar com a criança e com os candidatos, né? Dependendo das idades. Acho que a Silvia queria falar sobre isso, né, Silvia? Eu acho que é muito importante, né? Porque a gente precisa bem lembrar que essas crianças não estão começando como uma criança que vem numa gestação, um filho que chega com uma gestação, começando a sua vida ali. Elas já têm uma história. Essa história, muitas vezes, é permeada de situações de violência, né, de situações de desamparo, de sofrimento diversos, e que não somem quando a criança é adotada. Né? Então, é um desafio, sem dúvida, para quem recebe essas crianças. Né? E o amor pode ser importante, mas ele não é a única coisa que vai resolver. Né? E eu imagino que crianças vítimas de violência, deve ter algumas que ficam só apavoradas, mas devem ter crianças que também reproduzem a violência, né? Perfeito, é por aí também. Agora, assim, né, quando a gente pensa no insucesso da adoção, que pode até, né, derivar numa devolução, acho que não dá para a gente rapidamente atribuir as questões das dificuldades só pelas crianças, tá? Acho que aí é muita coisa que a gente poderia falar, tá? Acho que a gente precisa ver caso a caso por que cada casal está adotando, certo? O que fez eles não conseguirem ter seus filhos biológicos? Que acho que você vai me ajudar até a pensar um pouco mais aqui, falar, quem sabe, né? Que não são questões orgânicas, às vezes não. São proibições de serem pais, certo? Também inconscientes, ou cada caso a gente vai ver. O que é que impediu deles terem seus filhos biológicos, vamos pensar assim. Então, deixa eu só certo? perguntar, vocês têm, então, uma equipe, quer dizer, tem gente que entrevista e, se for o caso, faz um pouco de terapia com esses pais, para eles entenderem. Certamente. E a gente faz isso em grupo, sabe? O que é bem interessante, porque circula muito as fantasias, as dificuldades. Se for o caso, a gente atende individualmente, né? Mas eu acho que tem sim, né? Eu acho não, certamente tem muita coisa a ser trabalhada, né, nesse pedido de filho, certo? Acho que, bom, a gente poderia citar a Pierre Olagnier, né? Se a gente quiser ir A atrás teoria de do programa não dá certo porque o público é o mais amplo. Tá bom. Mas, então, tem muitas formas de se desejar filhos, né? Para muitas coisas. E nem sempre a criança pode caber dentro do desejo de cada um. E a gente vai, né, acompanhar tanto antes quanto durante ou depois, certo? E nós recebemos pedidos de muitos lugares, das varas, dos acolhimentos, dependendo da situação que esteja emergindo ali, né? Emergindo ali, tá? É interessante o que você falou. O que os pais esperam de uma criança, né? É bom conversar com eles antes de adotar, né? Agora, os pais de barriga, né? Não sei se a Silvia também quer comentar isso, também tem um monte de fantasia sobre seus filhos, né? E os filhos de barriga frustram seus pais, talvez muito à vontade, porque eles sabem que aqueles pais são os pais deles e não tem outro jeito. E eles, talvez, eu estou pensando nesses amigos, não, estou pensando num caso que eu
citei no prefácio do livro, de um menininho morador de rua que foi adotado já com 6 anos por uma família de amigos meus que perderam o único filho que eles tinham. E esse menino, talvez por já ter 6 anos, ele parecia muito imbuído da sua função de alegrar aquele casal e de tornar aquele casal feliz. Ele deve ser ainda. Eu os vi numa viagem que eu fiz para a cidade onde os amigos moram e eles me levaram para a casa deles para conhecer o menino. Eu fiquei imaginando, eu me encantei com ele em meia hora que eu fiquei ali. Entendeu? E eu fiquei pensando que se, por um lado, o casal estava apaixonado por ele, estava muito feliz com ele, mas eu fiquei pensando se isso também não cria para essa criança um pouco de uma prisão. E na hora que eu estiver com raiva? E na hora que quer dizer, quando ele vira adolescente, tem vontade de fazer as coisas que os pais não deixam. Como é que é isso? Eu não sei se é uma pergunta muito específica, mas deve acontecer com frequência, não? Eu diria que grande parte dos pais, né, esperam esse tipo de criança, o que não é comum, ou não é, aliás, não é regra elas serem assim. Né? Enquanto que essa ser, criança... deixar de ser uma hora, né? Na medida em que tiverem mais à vontade, vão deixar de ser. Como toda criança e todo adolescente. Não é? Então, acho que uma criança dessa pode se beneficiar de ser escutada também, né? Porque... Para quem não é psi, ser escutada quer dizer ter algum tipo de terapeuta ou psicanalista que discute. É porque as pessoas, às vezes, devem ter gente de outras profissões também. Mas Maria Rita, eu estou pensando aqui que realmente essa questão é importante, porque do ponto de vista daqueles que adotam, né, a gente está falando aqui em abandono, em devolução. Formalmente a gente não tem devolução, no Brasil não existe, né? O ECA, que é a legislação que fala sobre o direito das crianças e adolescentes, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, não prevê que uma criança seja devolvida depois de adotada. Uma vez adotada, ela é seu filho, né? É o filho. O que acontece é que as pessoas abandonam essa criança novamente. É uma criança que já viveu um abandono, é adotada, recebe uma nova família e perde essa nova família. Né? Isso é muito complicado. Mesmo ilegal, isso elas às vezes abandonam. Sim, abandonam. E o que acontece? Como nós não temos no país um bom cadastro nacional que gerencie os dados dessas crianças, muitas vezes, então a gente não tem sequer uma estatística sobre isso, né? Porque a gente não tem um dado de evolução e a gente também não tem um cadastro central que veja que aquela criança já tinha sido acolhida anteriormente, já tinha sido colocada em adoção. Então esse número, essas crianças vão ficando invisibilizadas, né? Elas repetidamente são abandonadas às vezes e isso não aparece. E obviamente são crianças que precisariam de muita atenção, né, tanto dos serviços públicos todos, da assistência social e tal, mas também esse cuidado com a saúde mental, né, que no caso, um psicanalista, por exemplo, poderia contribuir. Né? Essa cena que eu descrevi no textozinho que eu fiz para vocês, né, que me parece muito representativa de uma adoção que deu certo, quer dizer, que aquele filho se sente filho, aqueles pais se sentem pais, que são os pais que estão mandando o filho tomar banho, o filho pré-adolescente, e o filho já espertinho, e ele diz, muito obrigada de ter me adotado, mas eu não vou tomar banho. Né? Que podia ser uma coisa que deixa os pais meio pisando em ovos. E a mãe, que é a minha amiga, respondeu, foi um prazer te adotar e você vai tomar banho já. Quer dizer, ela manteve o lugar dela de mãe, né? E não ficou constrangida porque ele disse obrigada por ter me adotado. Né? Então, ali é um funcionamento muito, muito legal. Não é? Parece, eu acompanho esse irmãozinho dele, quer dizer, eles são filhos daquela casa, daquele casal, assim, nada indica que eles estão nem revoltados com isso, nem fazendo cerimônias para ser bem bonzinhos, para serem aceitos.
Deve ter muitos casos assim também, bons, né? Uhum. Não, certamente. Eu acho que a gente gostaria de não deixar aqui uma impressão de que a adoção necessariamente traz muitos problemas. Eu acho que a paternidade e maternidade traz problemas, certo? Ou seja, de que forma que é sempre uma surpresa, não é? Uhum. E que pode ser uma surpresa, tanto esse caso que você conta é uma surpresa, de tudo dar tão certo, porque os filhos também nem sempre dão tão certinho assim, né? Nossos filhos. Certo? Mas pode sim acontecer um desencontro muito difícil que né, um pouco como a Silvia estava falando, que retome uma reedição, da situação de desamparo, a gente gosta de dizer mais do que Ela abandono. não é querida, né? Desamparo, porque acho que mesmo os pais adotivos que chegam à conclusão de que não consigam, eles estão sofrendo também, né? São maus. Sabe, assim? Então, acho que a cada caso a gente vai ver o que é possível, né? O que é a cada... E, nesse sentido, é interessante que a gente possa acompanhar quando as coisas estão mais difíceis, sim, para evitar uma nova separação de uma outra família, que é o traumático, né? É algo muito sofrido para essas crianças, certamente para os pais também, né? Sem dúvida. Então, a gente tem várias formas ali de atuar nesse sentido junto aos candidatos, mas também aos pais adotivos, quando as coisas possam trazer dificuldades, né? Pais biológicos dificilmente vão colocar seus filhos em instituições de acolhimento, mas crianças adotadas acabam sendo muito ameaçadas de voltar para os... Você está entendendo que é muito mais fácil... Assim, se você não se comportar, eu te devolvo? Ou ameaçadas porque elas sentem? Não entendi, Maria Rita, desculpa. Ameaçadas, os pais fazem ameaças de nós vamos te devolver? Às vezes sim, mas esse fantasma está sempre Presente. certo? Porque eu acho que tem essa... Não tem como negar que tem essa realidade. Tem um antes desse encontro, né? E que o fato dessa criança, né? Ou adolescente, às vezes, né? Chegar e as coisas não acontecerem como foram idealizadas, né? É diferente de um adolescente que dá trabalho, Claro, você né? foi entrar naquela fase, né? Pois é que me diz que adolescente que não deixa os pais nem em algum momento de cabelo em pé. Agora, um filho adotado, sabe? Que pode ter sido adotado ou de pequenininho ou maiorzinho, né? Às vezes maior mesmo, que comece a dar trabalho, digamos assim, o fantasma da devolução é de lado a lado, certo? Eu acho que nesse sentido que vale a pena a gente estar por perto também em algumas situações, né, para ajudar a esses fantasmas serem menos, digamos assim, serem um pouco relativizados, Vocês né, fazem a cada terapia de caso. família também no Núcleo Acesso? Como? Vocês oferecem também terapia para a família inteira, não para cada um? Terapias de família? Conforme a necessidade. A gente vai avaliando quem é que pode estar necessitando de ajuda. A ajuda que for necessária, a gente vai buscando, seja entre nós, seja com parcerias, certo? Então, acho que esse universo da adoção, eu acho que a gente tem, sim, situações maravilhosas, deliciosas. Eu acho que eu até gostaria de ampliar um pouquinho, né? A gente só a gente tem mais conhecimento sobre adoção, mas tem uma coisa mais acho que
tomando um certo vulto no momento, que é o apadrinhamento afetivo, sabe? Como é isso? O apadrinhamento afetivo, a criança não vai morar com as famílias, mas as famílias têm uma super presença na vida de crianças que estão nos abrigos, tá? Então, eu acho, Maria Rita, que quem sabe você consiga ajudar a gente a pensar nessa coisa, sabe, das relações mais fraternas, né? Que o apadrinhamento oferece e que eu acho que amplia as formas da gente pensar os cuidados com a infância para além daqueles convencionais. Eu estou lembrando da família tentacular que você fala, né? Que é os filhos daquele, do outro casamento e, bom, né? Os vários filhos de vários jeitos que as famílias menos tradicionais, né? Tem a gente ampliar isso que antigamente era muito mais comum, sabe assim? Você ter filhos ou ser padrinho e acompanhar quem não seja necessariamente o seu filho, não necessariamente precisa entrar para a família para isso, sabe? Os padrinhos. Padrinho, que às vezes é um amigo. Padrinho. Muito próximo do pai, né? Eu acho que a gente foi caminhando para uma sociedade muito privatizante, o meu, e aí eu só cuido individualmente de cada pessoa que faz parte da minha família, e não podendo pensar família de um jeito mais extenso, certo? Então, o apadrinhamento é um retorno da família extensa, que era muito mais comum muitos tempos atrás. Em algumas culturas isso existe, né? Mas o que apadrinha, ele leva a criança também para passar um fim de semana na sua casa, essas coisas, quer dizer, Cada padrinho vai ser padrinho do jeito que achar melhor. Se ele quiser só visitar na instituição, ele pode. E eles são muito importantes, os padrinhos, sabe em que momento? Quando os meninos que não foram adotados, porque já eram grandinhos, quando eles têm que sair dos abrigos, os padrinhos são referência. Eles não vão adotar, o que eu acho que é algo muito interessante a gente poder suportar a ideia de oferecer amor até onde cada um consegue, sabe? Mas dá também, né? Para que a gente não viva só essas ofertas que a gente tem de ou é adoção ou nada. Ou adoto ou então eu não faço mais nada. Né? Dessas parcialidades na sociedade. Eu acho que a gente está precisando disso. E a gente tem recebido muito pedido de ajuda, né? Para preparar os padrinhos a também se encontrarem com os meninos, né? Porque assim como na adoção, os padrinhos também ficam cheios de dedos ou não conhece, de problemas. Né? Tá? Então, acho que a gente ampliar as nossas configurações familiares, né? Que o apadrinhamento afetivo, eu acho que é alguma coisa menos convencional e que me parece que tira um pouco a gente... para essas crianças que já são muito grandes para ser adotadas, adolescentes e tudo, mas sente que algum adulto ele pode contar com algum adulto, mesmo que não seja para morar na casa, né? E deixa eu perguntar mais uma coisa, e as adoções interraciais? Tem problemas específicos nessas adoções ou não? Sei lá, um casal oriental que adota crianças negras, um casal negro que adota crianças brancas, enfim. Quer falar um pouquinho, Silvia? Quer que eu fale?
Pode falar. Não, Eu acho então. porque eu acho que você, né, sobre esse tema você também fala melhor do que eu. Mas eu acho que sim, Marenta, sem dúvida, qualquer coisa que seja uma diferença, não é só essa, né? Qualquer diferença às vezes é difícil. E a gente tem, né, por exemplo, na literatura, no cinema e tal, histórias que nos contam coisas desse tipo, né? Então, uma criança que tenha qualquer tipo de hábito, de sistema, de característica física e tal, que seja muito diferente daquela família, vai trazer desafios específicos para lidar com aquilo. Agora, fora isso, eu acho que a questão do racismo, né, na nossa Isso que eu perguntei, sociedade... não é uma diferença qualquer. Exatamente, ela é especial, né? O racismo é estrutural na nossa sociedade, e por mais que, num primeiro momento, um casal se disponha, ou uma pessoa que está adotando sozinho, né, se disponha a receber a criança ainda assim, há questões que estão colocadas, e não é só para uma criança negra, né? Por exemplo, no nosso país acontece, não com a mesma frequência, claro, a adoção de crianças de etnias indígenas, né? E muitas vezes também isso uma questão, porque as famílias, vamos dizer, quando a gente olha do ponto de vista legal, as crianças deveriam tender a permanecer nas suas comunidades de origem, se não na família nuclear, né, na família expandida ou naquela mesma comunidade, quando elas, justamente para proteger desse tipo de situação. Né? Então, por exemplo, se é uma criança que vem de uma comunidade tradicional, de um quilombo, ou uma criança indígena, por exemplo, esse processo todo da perda do pátrio poder e da adoção deveria necessariamente ser acompanhado, inclusive, tanto pelo órgão responsável pelo cuidado daquela população, no caso, por exemplo, dos indígenas, a FUNAI, quanto de antropólogos que entendem dos costumes daquela etnia, que vão pensar como é que isso pode ser preservado na história daquela criança. Né? Então, esse é um ponto, sem dúvida, que dificulta, vamos dizer, né? Não é que dificulta, traz um desafio a mais e que tem que ser pensado com mais cuidado na hora do processo, né, de uma criança ser acolhida, na hora de uma criança ser adotada, e que quando isso chegar a termo, né, a criança for mesmo adotada, a família terá questões a lidar com isso, né? Sim. A gente já está meio no fim, mas eu ainda queria fazer uma pergunta, para quem quiser, sobre... devia ter perguntado antes, para poder acabar com um assunto mais alegre, mas quais as consequências de pais que adotam bebês muito pequenos, escolhem bebês mais ou menos do fenótipo da família e mentem, como a criança que cresce achando que é filha natural, barriga, né, daquela família. O que pode acontecer, Márcia, com isso? Possível, quem quiser. Olha, eu até ia complementar a partir da pergunta anterior, que a adoção interracial, ela deixa evidente, claro, né, que a adoção existiu e que tende a ser muito mais, sabe, talvez o assunto da adoção seja menos tabu, sabe, assim, seja menos... tende, tá? Tende. Sim. Né? Cada caso realmente é um caso, mas se impõe, esse assunto se impõe, né? E ele acaba meio que exigindo ser, podido ser, precisando ser falado, né? Então, isso que você fala, né, de adoções silenciadas, né, secretas, nós psicanalistas temos convicção de que o inconsciente revela, de algum jeito, não é, Maria Rita? Por mais que não se fale... A angústia da criança, como a gente sabe que o inconsciente revela, a gente sabe também como a gente se defende daquilo que o inconsciente já sabe. Né? Né? Eu imagino uma criança que quer acreditar muito no que os pais estão dizendo a ela. Né? Então, aquilo que vem inconsciente vem como uma mensagem cifrada que ela não quer
não quer ler, né, aquela mensagem, ela quer continuar acreditando na narrativa que a família faz. E aí, no caso a caso, aquilo que não é dito, ele vai aparecer de algum jeito. Não é porque não é dito que ele deixa de existir. E quanto mais você torna o assunto, né, tabu, proibido, mais importância ele pode ganhar. Uma criança que sempre soube da sua história, ela vai elaborando, né? Agora, uma criança que é abandonada a ter que inventar justificativas próprias para o que é que aconteceu com a história dela, ela fica muito mais solitária a ter que dar conta desses mistérios, né, desses enigmas, que se forem conversados, eles podem encontrar uma boa forma de elaboração, de convivência com isso, né? Ou seja, Então, sei lá, a gente... o melhor jeito, o melhor fazer é sempre a criança saber a verdade sobre quem ela é, de onde ela veio, o que aconteceu, etc. Né? Pois é, né? Eu acho que a gente tem a convicção de que as histórias que não se contam, principalmente por temas fundamentais, e a origem é fundamental, né? Elas vão aparecer de um jeito, né? Tende a aparecer de um jeito pior do que se você lidar com a palavra, porque está proibido. Aquilo que é proibido toma um vulto muito mais né? Surpreendente e nocivo. Né? Aquilo que não está elaborado, ele pode se apresentar no corpo com doenças ou com atuações. Tá, a gente tem que terminar, tem um tempo mais ou menos padrão no programa, não é rígido, mas tem. Então, eu quero pedir para vocês divulgarem o livro que acabou de sair, não é? E oferecerem um endereço de e-mail, um endereço qualquer para famílias que estão nos ouvindo e queiram o suporte do Núcleo Acesso, poderem procurar vocês. Tá certo. Pode até mandar e eu acrescento no vídeo que vai para o canal do YouTube. Ah, você já põe o título escrito, põe né? O título, exatamente. Beleza. Então, acho que eu preciso contar que o livro está no prelo, a gente ainda está acertando o título, mas acho que daria para a gente pensar alguma coisa no sentido do desamparo nas famílias, nas moradias, nos territórios, né? Na medida em que nós não trabalhamos só com adoção lá no Núcleo Acesso, mas trabalhamos com quem também está sem teto e sem terra. Tá? A gente trabalha com MTST e MST. Achamos que todas essas, vamos dizer, essas questões têm muita... conversam muito. Né? As crianças que perderam as suas famílias e as pessoas que perderam seus territórios e ainda estão buscando pôr, né? Acho que tem afinidades muito nessa clínica toda aí, né? A Silvia coordena, junto com a Marília Delano, né? O trabalho junto a essa população que está sem teto, sem terra, né? E que a gente chamou de instalações clínicas, pensando lá na arte, sabe? Instalações, né? Então, o Núcleo Acesso... Oi? Não entendi? Não, eu ia convocar... Não, termina, eu ia convocar a Silvia mesmo. O Núcleo Acesso, há 24 anos, trabalha com o universo das crianças que foram separadas das suas famílias. E há 2 anos a gente está agora com MTST e MST, pensando que a gente tem que buscar dar acesso, né? Nosso nome é esse mesmo, né? Aqueles que parecem que estão mesmo em busca de lugares, e a gente dá lugar para quem está, né? Em busca de lugares,
E aí estão todas essas questões aí que têm nos tomado e que a gente tem encontrado parcerias maravilhosas, né, Silvia? Você quer acrescentar alguma coisa mais? Sim. Não, eu acho que a gente tem pouco tempo, né? Mas só para dizer que é isso, o mesmo cuidado que a gente, no Núcleo Acesso, né, busca prestar para essas crianças, adolescentes, as famílias, etc., também acontece com essas pessoas, isso, com os militantes dos movimentos sociais em luta por terra e moradia e com as suas famílias, que também muitas vezes sofrem com a violência do Estado, né, com a falta do respeito dos seus direitos fundamentais, etc., e que a gente tenta também dar a escuta psicanalítica, mas não é só isso, é também fazer uma rede, né, com o campo da saúde, da assistência social, dos direitos humanos, para tentar, enfim, cuidar dessas pessoas de alguma forma, né? E esse trabalho tem sido bem gratificante para nós. Que bom, eu me identifico porque eu passei 6 anos até começar a Comissão da Verdade como psicanalista lá na Escola Nacional Florestan Fernandes do MST. Né? Foi muito bom para mim, assim. Olha, eu acho que vale a pena a gente também contar que a Maria Rita tem nos ajudado bastante, né, a pensar essa clínica. Na verdade, a gente já pediu ajuda para ela algumas vezes, né? A tua ida ao MST, eu acho que nos anima muito a pensar essa psicanálise implicada com algo que a gente precisa também aprender com eles. Muito. Precisa aprender muito com o MST. Estamos juntos, como diz a moçada, estamos juntos. É isso. Só pedir, então, muito obrigada, Silvia, muito obrigada, Márcia. Se vocês quiserem dar um endereço de acesso ao Núcleo Acesso, para as pessoas que estão nos ouvindo, tem como dizer, ou você prefere depois passar para o Mauro, ele escreve na edição? Eu passo depois para o Mauro direitinho, acho que a gente vai ver, né, como é que pode ser mais interessante, mas estamos no Instituto Sede Sapiense, tá? Sim. Em São Paulo, Perdizes, mas a gente dá o link todo direitinho depois, que podemos receber aí e-mails e telefonemas das pessoas que quiserem ficar com a gente de alguma forma por perto. Trabalhar junto ou querem orientação também, não é? De vocês. Então, Instituto Sedes Sapientiae, só para saber, para a pessoa que nunca ouviu o nome, Sapientiae. né? Sapientiae. Isso. O Mauro depois vai pôr no YouTube, vocês mandam. Ele vai pôr no YouTube. E a Maria Rita está no pós-fácil do nosso livro, que está no Prelo, né? Muito obrigada. Então, tá. A gente está... Então, parabéns por esse trabalho, Silvia e Márcia. Obrigada de terem vindo. E nós é que agradecemos muito. A gente gosta muito de poder estar com quem a gente se sente muito por perto. Maurão, um beijo também, obrigada. E até a próxima Conversa Solta. E beijo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.